Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um culto Unique. Vamos começar cantando juntos e adorando ao Senhor. Onde você estiver aí, se coloque na presença de Deus e fique à vontade. Não há um nome igual ao seu, maior que a terra, céu e mar, maior que a terra, céu e mar. Louvores essa terra vão encher. Louvores a terra vão encher. E em nós todos vão ver um rei maior não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça é grande em amor. Sua graça é grande em amor. A cura em suas mãos está. Estende a mão, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus, no trono está invencível é. Todos se prostram diante do seu poder. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus, em Deus a esperança achei. Na cruz vitória eu alcancei, na cruz vitória alcancei. O poder que até mesmo a morte venceu. Poder que a morte já venceu. A vida está em Deus. Um rei maior não há. Olho pro céu e meu rei vindo está. A luz do mundo nos estende a mão. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus, no trono está invencível é. Todos se prostram diante do seu poder. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus, em com seu poder. Cadeias se rompem, terra e céus se prostram e cantam.
Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Culto Unique. É uma alegria, uma satisfação, muito feliz de estar com vocês aqui nesse tempo e compartilhar sobre essa nova série de mensagens que nós decidimos falar nesse tempo, falando um pouco sobre fé, um Deus para botar fé. Queria te convidar, se você quer ofertar ou dizimar nessa noite, aqui no cantinho tem um QR Code, você pode apontar para ali através do PicPay. Também você pode fazer seu depósito de oferta através das contas do Itaú, do Bradesco, aqui da igreja. Então fique muito à vontade nesse tempo para ofertar e dizimar. E nós estamos estudando um livro chamado Tiago, um livro muito legal, mas realmente é um livro que traz muita informação e nós temos falado nesse tempo de fé. E esse livro ele aborda muito essa conversa diária e didática entre as pessoas, né? Tiago falando para realmente a vida daquelas pessoas que viviam naquele tempo. E falar de fé para mim é um grande desafio, até porque muitas vezes eu tive algumas crises de fé, saber se eu estava realmente acreditando ou crendo estava certo, ou se era isso mesmo que Jesus queria que eu acreditasse. Não sei se você já passou por isso, mas eu já tive essa sensação às vezes de não saber o certo, se estava acreditando nas coisas certas, né? E eu acho que isso é algo que o mundo gospel trouxe, uma incompreensão sobre o que realmente significa a fé. Normalmente esse mundo gospel quer fazer com que a nossa fé seja para atender às nossas próprias necessidades, e a Bíblia nos ensina claramente que não é para isso. A fé, ela é para colocar em prática aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus. A Bíblia fala em Romanos 10:17, vou sair um pouquinho do texto que nós já vamos ler, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nesse texto de Tiago, capítulo 2, o capítulo 2 inteiro tem dois temas que ele aborda. A primeira é sobre a acepção de algumas pessoas e as pessoas olharem para alguns de forma diferente do que dos outros, principalmente com relação a finanças. E o versículo 14 em diante, que é o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, fala sobre fé com obras. E isso era algo que realmente colocava o coração daquele público, aquelas pessoas que estavam ali com o Tiago, de uma forma diferente. Ele veio para ensinar e ele escreveu esses versículos e eu queria compartilhar com vocês agora. Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante fala: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Lendo um pouquinho e compartilhando desse texto que está ali em Tiago 2, me fez pensar um pouquinho sobre isso. A fé em si, para que ela funcione, ela tem o objetivo que nós acreditemos na Bíblia
e acreditemos naquilo que a Bíblia nos ensina. O cristianismo é um conjunto de doutrinas, e eu preciso acreditar nisso através da palavra de Deus, e é através da fé que a gente acredita. Normalmente a nossa perspectiva de fé, a minha principalmente, e eu acho que você já deve ter pensado ou agido dessa forma, envolve uma relação apenas de natureza. Realmente nós somos a natureza de Deus, nós somos filhos, o Espírito Santo habita em nós. Mas normalmente nós pensamos na fé relacionada a poder. Um Deus que tem todo o poder, e se eu usar essa fé de uma forma convincente, Ele vai liberar um pouquinho desse poder para que eu caminhe, para que eu haja. Quando na verdade a fé não tem nada a ver com poder. Deus não nos deu a fé para que a gente exerça poder. Deus nos deu a fé para acreditar, para crer que Ele tem todo o poder e que Ele tem tudo sob o seu controle. Independente das coisas que aconteçam, Ele está com o controle de todas as coisas. O Manu falou na semana passada que nós temos vivido um tempo de pandemia, e que as pessoas talvez não tenham encontrado Deus nessa pandemia. Realmente é muito difícil a gente acreditar dessa forma, mas a fé nos leva a aprender e acreditar em Deus a tal ponto de saber que Ele está controlando, cuidando de todas as coisas. E a fé não está relacionada a poder, a fé está relacionada a nós acreditarmos na palavra de Deus. É igual quando eu tenho um bebê em casa e quando ele está com fome ou quando a fralda está cheia, ele chora, ele não tem uma comunicação, é só o choro, e a gente vai eliminando lá, é a fralda, é comida, é sono, até identificar e ele parar de chorar. E depois, quando ele crescer, se ele tiver lá 20 anos e ele chorar, não tem muita coisa, como se eu não conversar com ele, se eu não entender o que ele quer, eu não vou conseguir definir como eu posso ajudar, né, ele depois de adulto. E a fé, a nossa caminhada de fé é dessa mesma forma. Às vezes, lá no comecinho, a gente achava que a nossa fé, a gente tentava fazer com que Deus se colocasse à nossa disposição e fizesse as coisas conforme a gente quer. E conforme a caminhada foi passando, nós fomos crescendo, fomos tendo maturidade, e muitas vezes não amadurecemos nesse ponto e continuamos chorando, sendo que a fé não é para esse tipo de choro. A fé é um relacionamento, ela é gradativa. Você vai ter uma relação entre aquilo que você quer com aquilo que Deus quer para você, e você vai entender a plena vontade de Deus. A fé é um instrumento para que a gente acredite. A fé não é apenas para resolver os nossos problemas, mas sim para mudar a nossa mentalidade, a nossa consciência de relacionamento. Até vim propositalmente com essa camiseta. Nós fizemos essa camiseta quando nós fomos para uma viagem para Marília, e ela fala que mova a sua mente através da sua fé. Mas de que adianta nós movermos a nossa mente se muitas vezes as nossas mentes estão achando que a nossa fé é apenas para atender as nossas próprias expectativas e não para atender as expectativas que Deus tem para nós? Eu trouxe um exemplo da folha em branco alguns cultos atrás. Se você está disposto a ir com a folha em branco, pedir para que Deus escreva o que Ele tem para você, você está lá arriscando tudo para falar para Ele o que você quer. Paulo é esse homem. Paulo, vou trazer um paralelo aqui entre Paulo e Tiago para falar sobre um versículo muito interessante que eu li nesse texto de Tiago 2. Paulo é um cara que prega aos judeus e aos gentios, e a mensagem de Paulo sempre foi pela justificação através da sua fé e não pelas obras, Romanos fala que você não é pelas obras para que ninguém se glorie, Deus trouxe o perdão, nos trouxe a capacidade de nos conhecermos através de Jesus Cristo, e isso era claro no pensamento de Paulo, que não eram pelas obras. E aqui o versículo 24 fala:
Ele trouxe aqui o paralelo de Abraão, né? Tiago trouxe o paralelo de Abraão, e no versículo 24 ele fala: vejam que uma pessoa é justificado pelas obras e não apenas pela fé. Quando eu li isso, eu realmente fiquei com a minha cabeça dando um pouco de bugalhos, assim, não conseguia entender esse paralelo entre o que Paulo dizia, que não tinha nada a ver com obras, e o que Tiago vem aqui e fala no versículo 24, que as pessoas são justificadas pelas obras. E eu fui estudar, fui pesquisar alguns homens que já falaram sobre esse versículo, estudaram sobre esse texto de Tiago 2, e aqui o quão importante é que a gente abra a nossa mente e a gente estude a palavra de Deus. O quão importante é que a gente se aprofunde e não leia isso aqui apenas lendo. Eu sempre falo quantas vezes eu fiz a leitura anual lá, mas nunca me aprofundava claramente naquilo que Deus tinha, e eu lia por ler e nunca guardava nada. Às vezes eu falo, nunca tinha lido esse versículo, mas era algo superficial. E o quão importante é nós nos aprofundarmos naquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que ela tem para nós. O texto de Paulo foi escrito para um tipo de pessoas, para um público, e o texto de Tiago foi escrito para outro tipo de público. Eram audiências distintas. Paulo fala para judeus que achavam que guardar a lei era garantia de salvação. Lá eles achavam que a circuncisão, que a comida, que o calendário era muito mais importante fazer as coisas do que apenas acreditar. E Paulo vem para quebrar esse pensamento na cabeça deles. Dizer, cara, não é isso. Mude a sua mente. Não é só você querer fazer as coisas da lei, mas sim você praticar aquilo que a Bíblia fala que a gente precisa. Aquilo que Jesus, a Bíblia não, né? Aquilo que Jesus quer que você pratique, aquilo que Jesus veio nos ensinar a fazer. E aqui Tiago está falando para outro tipo de pessoas. Aqui ele está falando para crente que achava que apenas vir ao culto, que adorar, que cantar era suficiente e não precisava fazer mais nada, que apenas isso traria salvação. E não era isso. Aqui ele fala que a justificação também precisa vir por obras, e ele traz Abraão e ele traz Raabe, traz dois personagens totalmente distintos. Traz Abraão, o pai da fé, e traz Raabe, uma prostituta, para dizer que até mesmo no interior, no nosso pecado, naquilo que nós vivemos em pecado, ele pode se manifestar e pode gerar fé para você acreditar naquilo que a palavra de Deus tem para nós. Eu vim com essa camiseta porque muitas vezes eu tive que mudar o meu pensamento, a minha maneira de pensar, porque eu pensava que a fé era apenas para que eu entrasse na presença de Deus e que Ele, que tem todo o poder, liberasse um pouquinho de poder para mim, para que eu pudesse atender as minhas próprias expectativas, quando a fé é para crer que a palavra de Deus é viva, é eficaz e que Ele tem todo o poder, toda a autoridade para fazer mesmo coisas que eu acho que não são ideais para mim, mas Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é Pai sobre a minha vida. Por isso que muitas vezes eu falo, muitas pessoas encaram Deus como Deus e esquecem de encará-lo como Pai. E nós precisamos mudar esse pensamento pela fé. O versículo 18 fala, 18 fala: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Eu achei muito interessante esse versículo, que muitas vezes nós falamos, aquela pessoa lá é uma pessoa de fé, aquela pessoa lá realmente é uma pessoa de fé. Mas como que a gente define que ela é uma pessoa de fé? Porque se você conhecer em uma semana, você não consegue definir. Pode ser o maior, pode ser o Billy Graham. Se você não conhece ele, você convive com ele uma semana, talvez você não vai definir que ele é uma pessoa de fé. Pode ser qualquer homem de Deus aí que você define na sua cabeça que é um homem de fé. Se você o conhecesse apenas uma semana ou em 2 dias, você não saberia que ela é uma pessoa de fé. Porque esse texto fala bem claramente sobre isso. Como que nós conhecemos pessoas e as definimos como pessoas que têm fé? Por causa das suas obras. Por causa daquilo que eles fazem, pela dedicação em servir, pela dedicação em se assumir como cristão, pela dedicação em servir a Jesus com o que tem, com a sua vida. É tempo de nós, eu e você, atuarmos em favor da nossa fé.
em favor daquilo que nós cremos. A fé verdadeira leva a sacrificar aquilo que eu tenho em favor dos outros. As obras na Bíblia, elas são atos de obediência resultante da fé daqueles homens em Deus. As obras na Bíblia são atos de obediência resultantes da fé daquelas pessoas em Deus. Hebreus lá tem uma lista de homens de fé. Homens que se dedicaram em colocar a sua vida independente da sua vontade para servir à vontade de Deus. Tem uma frase de Martinho Lutero que fala: não é através das obras, mas também não é sem elas. Esse paralelo de obra, eu fiquei tão feliz quando a gente dividiu e eu acabei ficando com o fé mais obras, fé e obras, né? Porque é um texto que muitas vezes eu entrava em parafuso, porque eu não entendia o que Deus queria dizer. Não entendia o que a palavra de Deus falava aqui em Tiago, e aí levava o paralelo para Paulo, e isso virava um negócio na minha cabeça que mais me perdia do que me ajudava. Porque eu pensava, se eu fizer eu posso perder, mas se eu não fizer, e aí ficava doidão nesse negócio. E agora eu entendi que não é através das obras, do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, mas também não é sem elas, mas também não é sem elas. Nós precisamos atuar. É um tempo onde as pessoas muitas pessoas perderam a sua fé, porque não conseguem mais congregar no templo, na igreja. Muitas pessoas perderam a sua fé porque familiares morreram. Muitas pessoas perderam a sua fé por N motivos. E antes da pandemia você via e você escutava pessoas que abriram mão da sua fé. Mas é um tempo de exercitarmos a nossa fé através das obras, daquilo que Jesus nos pediu para fazer. Eu espero e eu tenho o desejo e que você seja abençoado nesse tempo com essas palavras sobre fé. Que a sua fé seja fortalecida naquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é aquilo que nos rege, que nos dá direção, que nos dá destino, que nos dá propósito. Independente se é Abraão ou se é Raabe, não importa a situação que você esteja, nesse alto e esse baixo, todos operaram através da sua fé e viram Deus agindo através da fé que eles tinham naquilo que Deus tinha para eles. Você tem aqui milhares de versículos, milhares de pregações, milhares de homens falando sobre fé. Aprenda a viver pela fé. Aprenda a colocar a sua fé em ação para crer naquilo que a palavra de Deus tem nos colocado para acreditar. Que Deus te abençoe nessa semana, que seja uma semana espetacular. E domingo que vem nós vemos para mais uma mensagem da série Um Deus para Botar Fé. Até lá. Tchau, tchau. Com seu poder, cadeias se rompem em terra, os céus se prostram e cantam. Santo é o nome, santo é teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Com seu poder, cadeias se rompem em terra, os céus se prostram e cantam. Santo é o nome, santo é teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Olho pro céu e meu bem-vindo está. A luz do mundo nos estende a mão. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus, no trono